Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? Vamos para a segunda fase do mastro, que eu não sei qual é, mas Fausto vai explicar. Vamos ver esse aqui, peraí. Esse aqui é leve. Essa é leve. Mas ó, é igual a outra. Tá vendo? Ela dá perto de 3 metros, talvez aproveita melhor, né? É, porque essa árvore é só um galho, ali só um galho, né? Mas aí você pode não tem muito olho. Aqui tem. Todas elas têm esse olho aí. Bom, vamos botar pro lado de lá. Esse aqui é pesado, pode deixar. O que você está fazendo, Fausto? Nós estamos selecionando uma árvore. Uma árvore tem um comprimento. Aqui sai a galha. Geralmente você tem aqui 18, 20 metros. Ela certa. Então aqui dão 3 toras. Com medida comercial. Então são 6 metros, mais 6 metros, mais 6 metros. Essa aqui é muito dura. Essa é intermediária. Essa aqui é levinha. Tá? Então a gente está procurando tábuas dessa parte de cima da árvore, que são mais leves e fibrosas, que ela aguenta a copa. Tá? A outra tem uma estrutura para poder, é como se fosse uma base, né? A parte de baixo, que ela é mais fibrosa. Esse que a gente está fazendo, separando essa madeira. Hoje nós estamos com o apoiador Marcelino. Opa, essa aqui é Dá um oi aí, Marcelino. Da onde você é de Minas, Marcelino? Minas, Itabira, terra de Drummond. Ele veio passar o feriado aqui em Anchieta e vai gastar um dia dele aqui ajudando. E o Silver, que você já conhece. Bom dia. A serra balançou muito, né? Hã? 30? São quantos? Antes, É uns 80, 90. Tem muita coisa que depois. eu tenho que tirar, né? É, perde, né, um pouco. Né? Vou mostrar para vocês como as réguas são levinhas. 2 dedinhos. 1 dedinho, ó, ó. Viu como é levinha? Virão!
falar, falo tudo errado. Começando bem o dia, nós ficamos amarrados neste cantinho, porque Fausto com os olhos de águia, até eu tava vendo, Fausto. Eu que não enxergo, até eu tava vendo. Essa pecinha aqui tava torta. Olhando de fora a fora, dava para ver que tinha uma curvinha. Aí deu um trabalhinho para colocar no lugar. E o que você tá fazendo, Fausto? Fazendo merda. O problema é que são muitas peças que tem que trabalhar. Com o trabalho você vai ficando cego, você começa a errar e não vê o erro. Então o que eu gosto de fazer? Esse barco a gente fez pelo menos 2 vezes ele. Porque a gente planeja direitinho, executa o trabalho, sem colar. Põe tudo no lugar, vê se está tudo certo, retira, está certo, vai acerta tudo que estiver errado. Acerta, agora vamos colar. É isso que eu estou fazendo. Eu estou olhando os erros que eu cometi durante a montagem disso. E teve uma pecinha aqui que nós consertamos 3 vezes. As 3 vezes estavam erradas. Agora eu botei régua, fiz tudo. E a peça continuava errada. Então eu tive que soltar tudo, mudar o sistema, olhar, ir lá botar, fixar. Aí sim, a gente conseguiu acertar. Então é isso que está fazendo. Nós vamos ter que montar o perfil do mastro aqui com a estrutura. Ver se ele está correto, aí sim. Aí depois a gente vai continuar o trabalho que tem que fazer. Porque não é só executar um trabalho. A gente erra. O problema é você achar o erro. Consertar o erro é fácil. O problema é perceber que você errou. Isso que é, o que a gente está fazendo é isso. O mastro não pode sair errado. Ele tem que sair retinho, senão a vela não sobe, não desce. Quer dizer, tudo isso vai ser jogado fora se você não tiver uma reta aqui. E é isso que a gente está perseguindo, né? Tentando colocar uma reta. É isso que a gente está tentando fazer. Ó, pessoal, o Fausto fez várias marcações nas anteparas aqui do mastro. Fora. E o que são essas marcações, Fausto? Pois é. Olha daqui, Gotinha. Aqui vão ficar os reforços que eu estou fazendo lá fora. A estrutura do mastro. Aqui que é o val, esse aqui é um val. Essas linhas aqui são as adriças que vão entrar aqui e sair aqui, ó. Elas entram aqui dentro e vem cortando por dentro disso aqui e sai aqui, ó. E depois vai para fora do mastro. Aqui são 1, 2, 3. Aqui é o amantilho, o spinnaker e a genoa 1, 2. Tem que ver do outro lado. Tá enumerado ali. Desse lado aqui vai sair também para levantar o grande, que é aqui. E aqui sai 3, né? Sai o spi, sai uma genoa e sai um balão. Aqui é a genoa 2, ó. Então, como é que é feito isso aqui dentro? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? É onde as driças vão passar, ó. Aqui vai ter uma mangueira. Já comprou as mangueiras. Vai ter a mangueira aqui, tá vendo? Que ela vai entrar, tá vendo? E por dentro disso aqui passa a driça. E os cabos de eletricidade, Fausto? O cabo de eletricidade vai passar aqui, tá comprado ali, é de 40. Ele vai pegar do topo, aqui ó, desde o topo até a parte de baixo. Aqui na lateral ele vai sair, ele vai descer, depois ele vem para cá e sai do mastro, que de forma que não pode ter um joelho, vai ter uma curva. Então os cabos elétricos vão descer e fazer uma curva suave, porque aquele material é antiderrapante. Aquilo corre para passar fio mesmo.
Então a gente vai revestir a ponta do fio para não ficar pegando, ele vai descer tranquilo. E aqui fora então a gente faz um sifão para a água não entrar, porque esse mastro vai entrar água. Eu já vi gente tirar mastro de alumínio, e quando eles tiraram o barco de alumínio, inundou tudo. O mastro tinha uma certa quantidade, tudo cheio d'água. Nós aqui vamos deixar o ladrão. A água vai descer, aqui entrar na driça, vai descer pela própria tubo da driça. E vai sair aqui embaixo já, ó. Já vai sair aqui embaixo a água. Como o mastro vai ter 3 graus de inclinação, a água que cair aqui corre e já vai sair. Vai descer e vai sair aqui por fora. E ele será todo impermeabilizado. Bem impermeabilizado. É um lugar úmido isso aqui, aqui por dentro. Tá? Então, o que eu estou querendo fazer lá é conseguir peça reta que vai ficar aqui. Porque isso aqui não pode ficar assim, tem que ficar reto. E quem vai determinar isso é que eu preparei, o berço vai determinar aqui e aqui. Depois vem os 2 reforços aqui que não são tão problemáticos, né? Esse aqui vai determinar aqui, não fica torto de jeito nenhum. Então vai ser tudo certinho, organizadinho. O berço é preparado para isso. Se eu tirar aqui, ó, vai ter mais aí, ó. Já é diferente desse aqui, tá vendo? Já é diferente desse aqui, ó. Uhum. Então, o que acontece? Fazer esse furo aqui para sair lá, passando por 15 anteparas, ele seguir lá dentro, não é fácil não, tá? Você tem que ter um sistema legal para ir furando, fazendo. É uma paciência danada, mas eu consegui fazer e vai ficar bom. E se ela ficar torta? Se a adriça ficar encostando na parede? Sem problema, isso aqui é autolubrificante, não dá problema. Outra coisa, você que quando tem a manete do motor, você tem aqui dois motores, um de cada lado, e você tem um cabo que vem aqui. É o quê? Esse cabo, quando você aciona, é uma alma. Você tem um tubo, tá? Cheio de como se fosse uma molinha por dentro, que é autoderrapante, né? E você tem um cabo. Esse cabo você puxa, você comprime e tensiona ele. E, no entanto, ele passa marcha lá, um cabo passa marcha. Como é que pode? Porque ele dentro do tubo, ele é direcionado, ele não tem como trabalhar, flambar. Então a força é só para baixo e para cima, como aqui. Ele não vai força na parede. Essa força aqui é ínfima, ele só vai correr. Como a driça, você levanta e deixa muito tempo, você não tem perigo de ficar esquentando o material, nada disso. Porque a driça não é para você jogar, você tem que descer ela com a suavidade. Então é isso. Então o mastro está sendo feito para não quebrar a driça, ela já vai sair já no lugar onde vai sair dentro do mastro. Todo cuidado está sendo tomado para que não tenha trabalho. Trabalho agora, depois não tem mais trabalho, é só festejar. E aí a gente tem que permeabilizar todas as anteparas. Depois lá vocês vão ver com o mastro já fechado. E principalmente essas voltinhas aqui, ó. Eu tenho que passar, nem é epóxi líquido aqui. Eu tenho que passar o epóxi com uma massinha, com um pouquinho de aerosil. Aí depois vem com a lixazinha, lixando para tirar qualquer tipo de pontinha, né? Porque depois que o epóxi endurece, vira uma faca praticamente. Tudo isso daqui tem que ficar bem permeabilizadinho, porque como vai entrar água, não pode penetrar nesses cantinhos. Eu acho que você teria com um pincelzinho, com uma resina um pouquinho diluída, porque esse aqui vai chupar. Não, a primeira, mas a segunda depois tem a segunda, que, sim. Você tem que fazer o que a Guta falou. Primeiro, é ele tentar absorver bem. Então a gente vai passar generosamente bem aqui, depois limpa isso aqui, que vai estar todo sujo isso aqui, então você limpa com uma grosazinha, aí sim, você vem com a massa, quando colocar isso aqui, também já é que a gente vai pegar e passar epóxi aqui também. Então ele vai ficar todo fixo, ele não vai poder correr lá dentro. Ele vai ter cola que não vai deixar ele trabalhar. É isso aí. E ficou assim. Olhem a curvinha. Bem levinha. Aqui na pontinha. Eu acho que deu pra galera ver
como será o mastro. E aí, Fausto? Qual é o tamanho do bicho? Como que você chegou nesse tamanho? Bem, a gente chega ao tamanho do mastro, nós chegamos ao tamanho do mastro Nós, ele, mas tudo bem. Não, do nosso barco, né? O nosso barco tem um peso, tem uma boca, e ele tem... O que acontece? A nossa propulsão, a vela, né, que a gente vai usar o vento, a gente então tem que ter uma tal força para poder empurrar a gente, senão de forma razoável, né? Agora, a natureza tem pouco vento e muito vento. A gente tem que se preparar para pouco vento e para muito vento. Pouco vento você tem que ter uma área grande, área vélica grande. E para muito vento você reduz isso, né? Então, o que acontece é entre essa variação. Quando você está com pouco vento, você abre um pano muito grande. E aí entra um pirajá, você dorme, qualquer coisa acontece, entra um vento forte, pega você desprevenido. Então o que acontece? Você corre o risco de capotar. Então vamos analisar capotar como, né? O que a gente faz? A gente cria uma área vélica em função de tal vento que seja razoável. A gente mira mais ou menos em torno de 30 nós. 30 nós de vento. Você viaja o mundo inteiro com 20, 25 nos alísios, né? 28, vai a 30, olha lá, tá? E cai para 8, 5 nós. Então, de 5 a 30 nós é o nosso objetivo, tá? Você pode sair de 5 e chegar a 30, a 60 nós às vezes, tá? O vento pode chegar por causa de um pirajá. E aí vai te capotar o barco, porque você tem uma área vélica até 30 nós de vento que você mais usa, com o pano todo. Então, essa área velha que a gente cria vai gerar uma força que a gente suporta, tá? Então, qual a altura do mastro? O que a gente faz? Eu estou ali numa posição que eu tenho que ter 1,80 m abaixo da retranca, eu tenho que ter visibilidade, tá? Depois vem a retranca. Essa retranca, ela tem que ser inclinada para a chuva bater e a água escorrer, não empoçar, não apodrecer as velas. Então, ela tem que ter uma inclinação, tá? E tem que ter uma armazenagem. Depois vem um plano velho, tá? Então, a nossa área são 22 metros de esteira por 8. Esse é o nosso grande. E tem nosso triângulo, então a gente forma um trapézio. Esse centro de massa ali do trapézio, sem esforço do trapézio até a linha d'água, vai me dar uma distância, tá? Que com a força vai me dar um momento para virar o barco, tá? Então, o que a gente escolheu para a gente navegar com 30 nós? Então a gente vai ter que ter uma vela com 22 metros, certo? No máximo tem que ter 22 metros, mais, tá? 80 centímetros, que eu tenho uma parte aqui embaixo, 80 centímetros, mais 70 para armazenar a vela, mais 1,5 m, tá? Então eu tenho 22, 23,5 já, né? Agora, eu tenho os apretextos que eu tenho que amarrar aqui lá em cima, porque tem a roldana, tem os moitões, tem que acrescentar de 35 a 40 centímetros que vai ter que subir, tá? Então vai para 23,90. Então, só o mastro, Só o mastro. 23,90. 23,90, porque agora na hora de fazer o cálculo, eu tenho que fazer o cálculo até a linha d'água, tá? Mas isso aí é no cálculo. Para dar os 30 nós de vento, eu tenho que ter um mastro, tá? Da água, mais o mastro, a base do mastro, mais o mastro de 23,90, tá? Eu chego aí. Eu acho que para mim o maior problema é na hora de calcular a retranca, porque a retranca não pode ser baixinha para não bater na cabeça, né? Então. E não pode ser muito alta, porque toda vez que dá algum probleminha na ponta da retranca, que um cabo torce, que sempre dá, gente, sempre acontece. Se a retranca for muito alta, você não tem acesso, né? Você não consegue. Não tem, você tem que ficar subindo, pulando. Então o que eu fiz? Ela sendo inclinada, você abaixa, você tem acesso aqui atrás fácil. Fica aqui, fica nessa altura aqui, ó, para você trabalhar como está aqui. Fica fácil você trabalhar tudo aqui. Então,
quando ela vai funcionar, ela fica inclinada, tá? E a vela fica reta. Depois a vela cai, a vela fica inclinada e a água escorre, tá? Então, agora, você tem o mastro e você tem a retranca. A retranca vai ficar isso. Então, ela vai girar dessa maneira, né? Assim, ó, ela vai girar assim, ó, tá? Então, aqui, eu não posso botar a escota dela para cá, porque quando eu caçar, eu empurro o mastro. Eu tento deslocar a base do mastro, não é bom. Eu não posso puxar muito para cá, porque senão ela fica muito... Eu perco muita força aqui. Eu puxo ela para cá. Então, a gente tem que botar a escota de uma forma que ela alivie o mastro. Ela tende a ser jogada, porque a retranca ela é sempre comprimida. Ela é sempre comprimida. Então, eu tenho que puxar um pouquinho para cá, para aliviar a carga no mastro. E nunca deixar ela empurrar para o mastro. Quer dizer, tem a vela, mas a escota força muito o mastro. Então, a gente bota um pouco mais a ré para poder aliviar o mastro. Uma carga ele vai aguentar, tá? Mas então a gente tenta fazer o quê? Aliviar, porque nós aqui, a escota ficando de lado, ela pode girar e não pegar a gente. Porque se você botar, quando ela for andar muito, aqui está os lados do barco, né? O barco está aqui. Quando ela vier muito para cá, essa escota pode pegar na gente. Então, ela tem que ficar sempre atrás de nós, a escota, rodando atrás, tá? E a retranca por cima, a gente tem que ficar ali embaixo, protegido. Posso fazer até uma capinha. Eu não gosto dessa capinha, tá? De colocar aqui em cima. Bom, então, a nossa retranca, nós vamos ter 3 escotas, uma no meio, uma de cada lado, tá? Ela vai ser assim, tá? Aqui uma escota, outra escota, mais uma aqui. De forma que quando a retranca ficar para esse lado, aqui vai formar um V, tá? Vai ser dividida a carga. Para esse lado vai ser dividida aqui, tá bom? Ou então você pode dividir ela aqui, dependendo de quando for com reforço aqui. Então sempre uma vai ser um prevente da outra. Eu sempre vou ter um prevente, tá? Então, se houver, por exemplo, uma mudança de vento, no caso de uma nuvem, você está com vento constante aqui. Entra a nuvem com o vento lá de cá, a retranca tende a ir. Essa outra retranca, essa outra escota não vai deixar. Ela serve de prevente nesse caso. A vela vai enfurnar do outro lado, mas a retranca vai continuar aqui. Tá? O amantilho, eu não vou deixar ela subir e descer, vai ter um amantilho para isso. Tá? A gente chegou a essas medidas para esse propósito. Nosso mastro vai ter essa função e ele vai servir também, ele vai ter 12 metros quadrados, tá? Vai ser uma vela com 12 metros quadrados. Então, a gente nunca vai estar sem propulsão. Se a gente recolher todos os nossos panos na tempestade, com 60 nós, 70 nós, é uma vela de 12 mastros, bem localizada, é uma vela de 12 metros quadrados, bem localizada, que a gente vai ter sempre controle do barco. E não é só o mastro também, o casario do barco faz o barco... Tem essa casaria, mas o casario é embaixo, né? Mas mesmo assim, porque esse vento aumenta. E então você vai ter um controle, porque a gente vai ter uma vela desse formato assim, ó. Então, vai empurrar muito embaixo para você não virar. O importante é você não capotar. Como eu tenho uma boca muito grande, todo esse costado aqui funciona como uma área vélica, bem baixo, o centro de massa bem baixo, tá? Não vai ter muito momento para virar o barco. E esse mastro não vai gerar o suficiente. O peso vai anular a resultante desse mastro. E a gente vai ter propulsão, a gente vai andar aí, num mau tempo, a gente vai andar aí no 8, 9, até 10 nós com o mastro, tá? E agora o que você vai fazer aqui? Qual é o próximo passo? Desmontar tudo? Bom, o do mastro, eu vou desmontar tudo isso aqui. Isso aqui eu montei para ver se está certo o que eu fiz. Você não pode fazer um mastro errado. Então, essas peças vão sair, vão vir outras para cá. E a gente depois vai organizar um esquema da gente já colar tudo no lugar assim. Elas vão ficar aqui desse jeito, coladas depois. E você vai chanfrar, né, as emendas? Sim, eu tenho que preparar. As emendas eu tenho que preparar elas. Vai ser cortada direitinho. Vai ser recolocado aqui, depois a gente desmonta isso e já vem colando tudo, porque já está certo. Ele está certinho. Então, todo esse trabalho é para ver
Porque né, eu encontrei 2 erros aqui. Se eu fosse colando já, eu teria 2 erros, teria que depois retocar tudo. Então, aqui não tem problema, tá todo certinho, ele aqui tá certo, a entrada tá certa, a driça que vai vir aqui é diferente de lá, não pega. Então, ele tá saindo de acordo com deve ser. Ele tá indo bem, tá? Olha, gente, antepara cortado, não parece uma perereca? O bicho, tá? Eu tô cortando de 3 em 3, a serrinha dá um desvio do outro lado. Então você tem que virar e consertar, porque ela desvia. Ela não corta retinho, né? Ela corta um pouquinho de lado. E aí então você vira e acerta ela. Vai de 3 em 3, rende muito mais. Eu consegui desenvolver um sistema que eu posso cortar de 3 em 3 da maneira certinha. Já experimentei e fica correto. Então vai adiantar mais o serviço. Ficou certinho lá, justinho? Ficou justinho. É bom que você não... O problema de você botar antepara, que a gente vai colar aquelas peças ali, e elas vão ficar no lugar. Depois a gente vai ter que botar as anteparas. Eu vou dividir de 60 em 60, e depois eu vou ter que botar a antepara no lugar. A metodologia de fazer o master tem que ser bem elaborada, bem pensado, porque senão dá tudo errado. Na hora a gente colar as 3 réguas, a gente tem que colar as 3 ao mesmo tempo. De um lado, depois colar as 3 do outro lado. Então, você desenvolve um esquema que funciona direitinho, tá? Você tem que ter muito grampo para isso. Então, nós desenvolvemos um sistema com parafuso, tá? Vai ter muito pouco grampo para isso. A gente usa o grampo de um lado, depois reutiliza do outro lado, porque aqui fica no parafuso, tá? Já colado. Muito bem. Depois, na hora de botar a antepara, como é que você bota a cola? Para você encaixar no lugar, a cola sai daqui da antepara. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente come aqui do lado, tá? A gente faz uma entrada aqui do lado, lixa de um lado do outro e encaixa ela, vai encaixar justinha, tá? Depois com a espátula você preenche de cola. Pronto, ela fica cheia de cola, já boleada, já pronta, sem mexer mais, sem fazer acabamento, já tá tudo de uma vez só. Aí adianta o serviço, tá? E não perde cola. A cola aqui é a cola estrutural, né, com pó de madeira, e fica um espetáculo. Fica rápido, firme, no outro dia já, você termina de tarde, no outro dia já pode manipular o mastro, é ótimo. Tem uma sequência para poder render, para ganhar tempo. Isso aí. Aí Fausto tá aqui, concentrado, fazendo esse trabalhinho aí. Tem que ter paciência.
só, pessoal, eu perguntei, Fausto, e essa marcação aqui não vai cortar não? Aí ele falou, é este furo aqui, ó, que tá furado em um, e outro, 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 outro, e ele sai aqui. Interessante, né? Faz para entender o que tá na cabeça da pessoa. Nem olhando dá para entender direito. Tá feliz, capitão? É, serviço terminado, tá bom, né? Todos os cortes, todos os furos terminados. Vem aqui, que tinha por aqui, ó. Já mostrei. Aqui, com esse corte aqui. Já mostrei, tá parecendo um prédio. Aí, desse lado, então, Lá, você vai ver como é que tá. Dubai, aqueles cantos lá. Combina com a skin de Sheik árabe. Só falta, vamos pensar positivo, né, Fausto? O quê? Só falta o dinheiro do Sheik árabe. A skin já tem. É, mas bom, Agora tem um prédio aí, ó, parecido. E agora, qual é o próximo passo, Fausto? bom, agora é a gotinha. A gotinha entra aí e vai impermeabilizar tudo. Beleza, deixa comigo. Agora eu irei impermeabilizar cada antepara, de um lado e de outro. E a Tecpox será a nossa parceira na construção do mastro. Todo o epóxi que usaremos no mastro será da Tecpox, que fará parte desse projeto diferenciado. É um barco diferenciado, não deixa de ser, né? Eu estou impermeabilizando essas peças com a resina Epox Tecpox e fazendo uma analogia com o corpo humano. É como se elas fizessem parte da nossa coluna vertebral. É como se fosse uma coluna vertebral do mastro. Estes furinhos aqui serão onde irão passar veias, artérias, nervos. Então tem que ser muito bem impermeabilizado. Eu estou usando a resina Epox pura, porque aí eu só impermeabilizo uma vez e já vai ficar show de bola. Essa fase está pronta. Eu impermeabilizei cada vértebra do mastro. Nós somos o primeiro canal brasileiro a divulgarmos a construção de um mastro de 23,90 metros. E a Tecpox confiou no nosso trabalho e se tornou nossa parceira. E foi isso tudo, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Passamos mais uma fase na construção do mastro. Não é isso, Fausto? Fausto já está começando a próxima fase. E nós somos o primeiro canal
brasileiros a mostrar a construção de um mastro de 23,90 metros nas redes sociais, não é mesmo, Fausto? Porque tem muita construção aí de mastro inteiro, né? Daqueles barcos antigos, de madeira nós temos o nosso sistema, né? O sistema funcionou bem, ele é fácil de se fazer, rápido, barato, leve. E a gente está muito satisfeito, é um para-raio e por aí vai. Nós vamos deixar aí para prosperidade. Quem, né, quiser construir um mastro, terá aí o passo a passo de como fazê-lo. E mesmo as pessoas que não pretendem construir mastro, mas que gostam de assistir o nosso trabalho, considere tornar-se apoiador do canal, porque depois do barco pronto, a gente vai fazer sorteio para os apoiadores e a gente vai levar vocês para passear conosco em Angra dos Reis, em travessias. Então, quem contribuir com o canal, a gente pretende contribuir de volta depois do barco pronto. Qualquer valor é bem-vindo, gente. Tem um Apoia-se, que vocês contribuem mensalmente. Tem o Pix. E quem é de fora, tem o Patreon, que também contribui mensalmente. Repetindo, qualquer valor nos ajuda. Eu sei que as coisas estão difíceis, né? Mas a gente colabora aí para a prosperidade com o que a gente pode. E quem puder colaborar conosco, a gente agradece. Tem a parte prática da construção de um barco, né? A parte teórica é uma outra... Existem 1000 maneiras de fazer computador, hoje é fácil. Quem tiver computador aí, faz a parte teórica do mastro e vai ver aqui a parte já sai prática. tudo imprimidinho, certinho. A prática é isso daqui. Faz esse mastro aí com essa técnica. Vai funcionar. Mas a maioria de vocês gostam de ver a gente trabalhar, não é isso? Então... O trocadinho ajuda. As briguinhas e tal, é isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. E foi isso tudo, povo do mar. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e torne-se um apoiador.